Câmera 1, porque você sabe, né, você que assiste a nossa programação, aqui ao programa especificamente, que a gente faz uma análise crítica sobre todas as reportagens e temas que mexem com o nosso dia a dia. O nosso comentarista em segurança pública, que é o Coronel Maurício Yunes, ele também fez uma análise do ano que passou. Vamos conferir. Bem, em 2019 nós não podemos dizer que tenha sido um ano positivo para a Secretaria de Segurança Pública, por vários motivos. Primeiro, pela questão da violência que ela ficou latente no estado de Sergipe. Algumas formas de violências que não ocorriam em anos anteriores. Podemos citar exemplos de crianças que perderam a sua vida, podemos citar a questão do borracheiro, aqueles corpos que foram encontrados enterrados e que, diante das estatísticas, eles estavam como desaparecidos. Existem alguns números que precisam ser melhor trabalhados pelo estado de Sergipe, no sentido de que essas pessoas que encontram-se desaparecidas, até quando irão permanecer desta forma? Qual é a forma de controle? A violência, ela ocorreu sim em Sergipe e podemos falar de vários outros segmentos, como por exemplo, a questão do cometimento de roubos, crimes violentos contra mulheres dentro de suas residências, que a princípio deveria ser um local tranquilo e seguro, que é o lar de todos nós. Diante de toda essa situação, infelizmente eu tenho a dizer que os números não favorecem a questão da violência em Sergipe. Precisamos mais do que nunca de investimentos na área de segurança. A crise, ela existe e só iremos conseguir combater e resolver o problema, primeiramente reconhecendo que existe um problema de ordem estrutural, de ordem financeira, para que com essas informações possam ser trabalhadas e mudar-se a forma de política de segurança pública em Sergipe. Temos que compreender que a prevenção é o caminho para reduzir o número de homicídios, o número de roubos, ou seja, todos os crimes. Como se faz a prevenção? A prevenção, ela deve ser realizada com a presença maciça da Polícia Militar. Não podemos ter uma instituição que tem o mesmo efetivo nos últimos 20, 30 anos. Isso é, sem dúvida alguma, um grande equívoco para a segurança pública e para a realização de uma segurança adequada para os sergipanos. O tráfico de droga em Sergipe tem as suas características. O que a gente tem observado é a tentativa do BDN, Bonde do Maluco, que tem a origem no estado vizinho de Salvador, tentando de todas as formas adentrar em nosso estado. Isso causou uma briga entre facções e a luta pelo poder em determinadas áreas. Isso causou também a violência, que passou a fazer com que a população se sentisse obrigada a se calar diante de tal situação. Com isso, é mais um fato a ser combatido, até porque os homicídios, eles estão intrinsecamente ligados à questão do tráfico de droga. Não na sua maioria, lógico, mas podemos dizer que 70% a 80% dos crimes de homicídio existe sim uma correlação com o tráfico de droga. Precisamos, por isso, combater o tráfico de droga em nosso estado. Os policiais foram alvos em potencial durante este ano. A tristeza de aquele que tem por obrigação defender a sociedade passou a estar dentro da violência, seja nos horários de sua folga ou durante as suas atividades policial. Isso é muito preocupante, até porque a polícia é o limite entre o bem e o mal. É a instituição que tem por obrigação constitucional proteger a sociedade. E quando esses homens e mulheres passam a ser alvo dessa violência desenfreada, quando saem das suas atividades e são literalmente executados, isso traz para a sociedade um sentimento de impunidade e de insegurança que precisa ser mudado em nosso estado. A estrutura policial vivida em Sergipe, ela tem sido muito deficitária, até porque nós não temos tido investimentos na área de segurança. O que a gente poderia dar como um triste exemplo é o quartel central, a representação máxima da Polícia Militar literalmente caindo aos pedaços, fazendo com que a sociedade não possa nem transitar pela calçada.
Esta é a triste demonstração que ficou para a sociedade com a destruição de um patrimônio que deveria ser o exemplo e o local aonde toda a representação da estrutura da Polícia Militar, do comando, das ordens que são emanadas para a realização do policiamento, está literalmente um caos. Se a casa principal está assim, imaginemos, senhores, as outras unidades policiais. Polícia Civil, ela enfrenta e continua a enfrentar a deficiência na questão das delegacias. Tivemos durante o ano de 2019 a desativação de delegacias plantonistas. Precisamos mais do que nunca que as delegacias estejam abertas para atender a sociedade. As pessoas deixam de registrar seu boletim de ocorrência, deixam de recorrer ao Estado como um todo nesses momentos que precisam fazer o seu boletim de ocorrência ou a liberação de um veículo ou mesmo a liberação até de corpos. Precisa-se ter uma estrutura que atenda à sociedade, até porque o Estado ele é responsável de prover os meios necessários para que a sociedade tenha segurança. E um dos princípios básicos é ter a correlação entre a Polícia Civil e a sociedade, para que ela possa trazer os seus anseios, registrar e não tenhamos alguns números que não são divulgados de forma geral. Bom, na questão de roubos e furtos de veículos, acompanhamos alguns períodos em que o número de roubos, no caso de motocicleta, se tornou acentuado. As unidades que nós teríamos para o combate a esse tipo de crime seria o GETAM, que ao invés de se ter um investimento necessário com a compra de motocicletas e consertar as motocicletas, houve uma estagnação no investimento nessa área. A quantidade de motocicletas do GETAM paradas e a quantidade que se deixou de comprar para que o Estado pudesse promover o policiamento preventivo na motocicleta, ou seja, de motocicleta, isso não ocorreu, fazendo com que todos os tipos de delitos que poderiam ser combatidos por essa unidade especializada aumentassem de certa forma. Em determinado período, tivemos ao longo do ano o roubo praticado das motocicletas. No segundo momento, tivemos os veículos. O trabalho incansável dos policiais tem trazido algum efeito, mas para que possamos ter em 2020 uma ação mais contundente e mais presente, precisamos de investimento, compras de motocicletas e a distribuição do grupamento especial tático de motocicletas em todo o estado de Sergipe. Não podemos deixar simplesmente em Aracaju e Itabaiana, devemos fazer com que possam todos os municípios, ou pelo menos regionalizar essas unidades para atender aos anseios da população. Tivemos o triste dado estatístico com relação aos professores. Professores sendo literalmente agredidos em sala de aula, demonstrando que falta sim um trabalho focado primeiro para a proteção dos professores. No segundo momento, a questão da formação e a orientação que possa ocorrer. A Polícia Militar, ela tem um trabalho muito importante com o PROERD, que sem dúvida alguma iria colaborar significativamente. Para isso, seria necessário o empenho da Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação. Se ambos se unissem e fizessem com que essa informação, essa correlação entre o Estado e as crianças pudessem existir no dia a dia de sala de aula, não tenho a menor dúvida de que a droga iria se afastar das escolas, fazendo com que o professor também ganhasse significativamente com a violência, pois já sabemos e já falamos que violência ela está intrinsecamente correlacionada à questão da droga. Para mudar esta triste realidade que vivemos em Sergipe, precisamos mais do que nunca investirmos em tecnologia, investirmos na formação policial, no treinamento, na compra de equipamentos. Não adianta que não iremos mudar essa triste realidade simplesmente com números. Precisamos, além de números, precisamos mudar a concepção e a estrutura da segurança pública no estado de Sergipe.
O que nós utilizamos é a mesma estrutura ao longo dos últimos 30 anos. Qualquer outra situação, a gente tem acompanhado que são os mesmos fatos, as mesmas matérias vinculadas, os mesmos problemas vinculados. A sociedade, a população sabe de tudo isso, porque convive com essa violência no seu dia a dia. Existem momentos de alto e baixo, mas o que desejamos e o que precisamos é que haja uma estabilidade através do investimento na segurança pública, na valorização do profissional da segurança pública, para que a sociedade ganhe com isso. A todos do Estado de Sergipe, os meus mais sinceros votos de paz, de tranquilidade e que possamos realmente, no ano que se inicia, 2020, termos a sensação de segurança efetiva e possamos também ver a presença fundamental, tanto da Polícia Militar realizando as suas atividades com os investimentos, com a valorização, quanto da Polícia Civil podendo ter um atendimento e um trabalho investigativo. A todos os senhores, um feliz ano novo, com muita paz, muita saúde e muita segurança. Ó, você